que tudo aconteça conforme a vontade de Deus nessa noite e que a gente possa estar de coração aberto para toda a mensagem que vai ser falada aqui, beleza? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fechou? Quem puder ligar a câmera aí, liga aí, fica à vontade aí, aqui no EAD, pode ficar confortável. E qualquer pergunta aí é só mandar no chat, qualquer interação é só ligar o microfone. Demorou? Tamo junto. Manda bala, Laurinha. Oi, gente, boa noite. Tô tremendo já, tô tremendo. Mas vamos lá, como o pai já falou, eu que vou falar hoje. Então, quem puder me dar uma moralzinha aí, ligar a câmera, eu vou ficar feliz, por favor. E, como vocês viram lá no grupo, eu vou falar sobre confissão. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Laura, eu tenho 19... Oi! Eu tenho 19 anos. Ai! Eu tenho 19, fiz 19 em dezembro. Faço faculdade na UEL. Salve, galerinha do YouTube também. Amanda, Aline, oi também. Eu tenho uma irmã. Faço parte do Musa desde 2017. E eu vou pedir para vocês responderem bastante perguntas hoje na formação. Então, se alguém tiver alguma pergunta para mim, pode fazer também. Vou ficar de olho no chat ou pode abrir o microfone. E é isso aí, galera. Bom, vamos lá, então. Vamos falar de confissão. Bom, a confissão tem vários nomes. Chama confissão, sacramento de cura, reconciliação ou penitência, que é o mais comum. Vou começar falando um pouquinho da história dos primeiros séculos católicos, para a gente entender um pouco do porquê é desse jeito agora. Então, vamos lá. O sacramento da reconciliação ou da penitência era chamado na antiguidade cristã de segundo batismo, porque renova a graça batismal enfraquecida depois que a gente peca. Faz sentido, né? Ela recompõe a comunhão com Deus e perdoa nossos pecados, o que é muito bom. Nos primeiros séculos cristãos, a penitência ela era pública e muitas vezes durava anos até que a pessoa recebesse o perdão do seu pecado. Então, era bem mais difícil do que hoje, né? Vamos combinar. Mas isso era antes, né? E agora eu quero saber o que vocês sabem sobre confissão hoje. O que vocês entendem por penitência, por confissão, por sacramento de cura? Pode falar no chat que eu vou estar olhando. O sacramento hoje é meio que instantâneo, né? Tipo, instantâneo? Você vai, confessa pro padre, aí tem aí tem quando o padre faz a absolvição dos seus pecados, ou ele não faz. Tem vezes que ele faz ou não faz. E aí depois tem a penitência para esses pecados. Bem. Tá. Muito bom. Beleza, não é pública também. Muito bem, Mac. Mais alguém, gente? O que vocês sabem sobre a confissão? Penitência varia. Olha, o cara tá afiado hoje, hein? Beleza, gente, tudo certo. E alguém sabe por que esse sacramento também é chamado de sacramento de cura? Não? Algum chute? Eu também não sabia. Tá bom, Mac, eu te dou um tempinho. Mas o Mac tá com cola, acho isso sem graça. Eu tô nessa também, eu acho que o Mac logo já... Beleza, a Yasmin foi sincera ali, falou que não sabe, tudo certo também. Mac deu um chute, assim, certeiro no alvo, cura do coração, muito bom. Bom, é chamado de sacramento de cura, porque o perdão cura
e liberta, e é através desse sacramento que o cristão renova a sua vida, né? Recebe vida nova e volta a viver em comunhão com Deus. Por isso que é um sacramento tão importante e por isso que é chamado de sacramento de cura, porque ele cura o nosso coração, né? E nos traz vida nova. Bom, como começou tudo isso? Foi com Jesus, né? Porque Deus Pai mandou Jesus na terra com toda a sua misericórdia, para que o ser humano pecador seja perdoado. E ele nos chama da escuridão para a luz. E para provar isso para vocês, eu queria pedir para quem está com a Bíblia aí, abrir em Mateus 9, 6. Quem não tiver com a Bíblia, tudo bem, eu vou falar aqui. Pode só prestar atenção. Mateus 9:6. Isso. Acharam joinhas? Beleza. Bom, lá vai dizer assim: pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. Então disse Jesus ao paralítico: levante-se, pegue sua cama e vá para sua casa. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Então foi assim que Jesus perdoava os pecados de muitas pessoas aqui na Terra, né? Jesus dizia: sua fé te salvou, eu te perdoo, e operou vários milagres dessa forma. Foi para isso que Jesus veio para a Terra, literalmente. Ele morreu e foi crucificado para nos livrar do pecado. Ou seja, deve ser uma coisa muito importante, né? Para ele ter vindo aqui para a Terra para isso. Mas Jesus, infelizmente, não está mais fisicamente entre nós. Ele está aqui em espírito, mas não fisicamente. Então, como que a gente faz para ser perdoado hoje? Já que a gente não se pode prostrar aos pés de Jesus fisicamente e pedir perdão. Alguém sabe aonde a gente é perdoado? Pode falar no chat ou abrir o microfone. Você sabe, Meg? Pode falar. Onde a gente é perdoado hoje em dia? Não? Camis? Boa, Jacaré! Beleza, olha, eu ia dar uma dica para quem não ia saber, mas Jacaré já acertou em cheio, é na missa. A missa é muito, muito, muito importante por isso, e é por isso que a gente não pode se atrasar, por isso que faltar na missa, por isso que chegar atrasado toda vez é um pecado gravíssimo, porque na missa os nossos pecados são perdoados sim. Aonde? No ato penitencial, igual o Jacaré falou, nota 10 para ele, né? E o que acontece no ato penitencial? O ato penitencial é onde a gente é perdoado e purificado para receber a Sagrada Eucaristia, que é Jesus vivo no nosso coração. Por isso que é muitíssimo importante. Mas o que é perdoado no ato penitencial? Porque participar da missa não exclui o fato que a gente tem que se confessar. Porque no ato penitencial, os nossos pecados leves são perdoados. Quais são os nossos pecados leves? Os nossos pecados leves são aqueles cometidos por fraqueza humana. São os deslizes, brigar com a sua mãe, ser grossa, não ser paciente. São esses pecados leves por fraqueza humana. Lá no ato penitencial, esses pecados são absolvidos. E a gente confessa não só para Deus, mas para toda a igreja, para todos os nossos irmãos e irmãs presentes na missa. A gente se admite pecador em toda a nossa humildade e os nossos pecados leves são absolvidos. Mas, bom, se tem pecado leve, tem pecado grave, né? E se os leves são absolvidos na missa, no ato penitencial, aonde são perdoados os pecados graves e como eu sei se eu pequei gravemente? Bom, um pecado é grave em matéria, consciência e circunstância. Ai, meu Deus, como assim? Bom, em matéria, você matou, vamos supor que é um pecado grave, matar. Você matou uma pessoa ou você matou um mosquito? Entendeu? Tem uma diferença aí na gravidade. Isso vai dizer se seu pecado é grave ou não. Em consciência, você tinha noção que aquilo era um pecado? Você sabia o que você estava fazendo? Você sabia a gravidade dos seus atos?
e em circunstância, se você foi obrigado ou se você agiu livremente. Então, um pecado é grave em matéria, consciência e circunstância. Ficou alguma dúvida nisso? Sim, não? Não? Deu para entender? Então tá bom, os pecados leves são absolvidos na missa e os pecados graves precisam de confissão. Então, beleza. Eu acho que eu cometi um pecado grave. Eu tenho que confessar. A quem eu confesso? E por que eu tenho que confessar? Bom, como eu já falei, Jesus não está mais fisicamente aqui. Então, quando eu vou confessar, eu vou para a igreja, porque Jesus deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Não precisa abrir, mas eu só vou citar uma passagem da Bíblia lá em João, que diz que os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, e ainda, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Por isso que o padre e o sacerdote, né, pode ouvir nossos pecados, porque Deus deu esse poder a eles. Outra coisa, quando a gente confessa com o sacerdote, quando a gente comete um pecado grave, tem consciência disso e vai confessar, não é com o padre que a gente está falando, não é o padre Hildo lá na nossa frente. É o próprio Jesus, é Jesus encarnado no padre. Por isso que você não precisa ter vergonha, ficar tímido, ou achar que ele vai sair contando para todo mundo. Não, é Jesus lá, ele já sabe tudo que você fez. Mas você precisa ter a humildade de pedir perdão por isso para alcançar a graça. Isso é uma coisa muito importante. Quando você vai confessar, não é o padre que está lá na frente, mas é Jesus. Tá bom? E uma frase que eu acho muito bonita, que definiu um pouco a confissão para mim, é que o caminho para a cura e restauração será sempre da reconciliação, com a própria história, identidade e no que há de bom e ruim em si. Então, não basta você ir para a igreja, ser perdoado pelo padre, perdoar os outros e não se perdoar. A gente não pode guardar remorso da gente, entendeu? Senão a gente nunca vai ser plenamente, a gente nunca vai estar plenamente em graça se o nosso coração estiver pesado com coisas que a gente guarda de nós mesmos. Então, quando a gente vai confessar, a gente tem que se perdoar também. Entendeu? Senão vai ser um peso que vai ficar e a gente não vai conseguir ir para frente, certo? Faz sentido, né? Então, bom, a gente já passou por quando a gente confessa, que é quando a gente comete um pecado grave, aonde e para quem a gente confessa, que é para o sacerdote, que é Jesus encarnado, e na igreja. E agora, como a gente confessa? Eu acho que isso é uma pergunta que várias pessoas têm, né? Como eu faço uma boa confissão? Eu sempre confesso as mesmas coisas, é sempre o mesmo pecado que fica lá, é sempre a mesma coisa. Então, eu vou dar alguns passos para uma boa confissão. Bom, a primeira coisa que a gente faz, acho que já todo mundo ouviu isso na catequese, é um exame de consciência. Então, você vai parar, você vai analisar tudo que você fez na última semana, ou no último mês, ou nos últimos 6 meses, ou no último ano, antes de você se confessar. O ideal, a igreja exige que você se confesse uma vez por ano. Até porque, como eu já falei, são só os pecados graves que você precisa ir confessar na frente de Jesus do sacerdote, na confissão. Os pecados leves são absolvidos no ato penitencial. Então, você só precisa ir uma vez por ano. Então, se você seguir isso, você tem que fazer um exame de consciência bem longo, parar para pensar e realmente tirar o tempo para analisar o que você fez de errado. Outra coisa que é importante para uma boa confissão é você ter autenticidade no seu arrependimento. Porque quando a gente peca, a gente não é um simples deslize, entendeu? Não é comum, mas não deve ser algo normal. Porque quando a gente peca, a gente fere o Sagrado Coração de Jesus. E muitas vezes a gente não tem consciência disso, né? É uma coisa que a gente faz todo dia, todo cristão faz, todo mundo peca. Você assume essa natureza de pecador e fala, eu sou pecador, é normal pecar. Mas quando você peca, você decepciona a Deus, você enfia uma faca no coração de Jesus. É uma coisa muito séria. Então você tem que ter essa consciência quando você vai se confessar, entendeu? E o que entra no terceiro ponto, você tem que se confessar por amor a Deus. E não pelo simples sentimentalismo. Não porque, eu briguei com a minha mãe e ela não tá falando comigo. Vou me confessar, acho que Jesus não ficaria feliz com isso. Não, você tem que ter plena consciência. Eu feri o Sagrado Coração da pessoa que mais me ama, a pessoa que veio na Terra
morreu e sofreu por mim, e eu fiz isso. E aí, isso vai te ajudar. Quando você toma consciência disso, você não vai se confessar toda vez a mesma coisa, porque você vai procurar não pecar, simplesmente. Quando você toma consciência da gravidade dos seus atos. Então, a gente tem que sempre confessar com autenticidade e por amor. Por amor mesmo, não por tô me sentindo mal, entendeu? E, bom, a confissão tem 3 passos, como a Nathalie falou lá no começo. Tem a confissão, a absolvição e a penitência. Antes de eu entrar em Nossa, eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra. Absolvição e penitência. Alguém tem alguma dúvida sobre a confissão? Ou qualquer coisa? Ou ato penitencial? Pode perguntar. Beleza? Pode falar, gente. Não precisa ficar com vergonha, não. Não. Sem dúvidas. O Vandinho entrou, tá de boa. Bom, fico feliz que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa pode falar, tá, gente? Então tá bom. Você falou os seus pecados para Jesus, porque não é mais o padre lá. Você foi sincero, você tá lá com fé, fazendo tudo certinho. Na hora que o padre vai te perdoar. Padre não, Jesus vai te perdoar. É a sua fé que te salva. Por quê? Porque Deus perdoa e reconcilia desde que a gente se aproxime do sacramento com verdade e sinceridade. Então não basta estar lá de corpo, você tem que estar lá de alma. Entendeu? Por isso que é tão importante você ser autêntico. E a nossa alma, ela recebe purificação, ela é santificada quando a gente confessa. Isso é uma graça muito maior do que o simples pecado que está sendo perdoado. Jesus nos lava com seu sagrado sangue. A gente sai de lá novo. Por isso que é tão comum. Eu, pelo menos, sempre me sinto mais leve quando eu saio da confissão. Não sei se vocês se sentem assim, mas é porque Jesus nos lava com seu sangue. A gente sai de lá novo. A gente sai de lá reconciliado com Deus. E a graça, ela é derramada conforme a intensidade do seu arrependimento. Então, quanto mais noção você tem do que você fez, quanto mais você se arrepende, quanto mais sincero você se aproximar do sacramento, maior é a graça recebida. Então, vamos para a penitência. Você já foi absolvido do seu pecado, e agora você vai pagar a penitência. A penitência é quando o padre pede para... Quer falar? Pode falar, Nath. No começo eu falei que tem vezes que o padre faz a absorção dos pecados ou não. Como que ele decide? Tipo, esse pecado eu vou perdoar, essa confissão tá absolvida dos seus pecados, ou essa daqui não. Então, eu não tenho 100% de propriedade para falar sobre isso, e eu até convido o Vandinho a complementar. Mas eu acredito, talvez não esteja 100% certo, que seja assim. Um pecado não absolvido é um crime contra a igreja, que aí leva a excomunhão, que é quando você é expulso, você não pode mais comungar. Eu acredito que seja esse o caso que você está pensando, que é quando o pecado não é absolvido, mas eu nunca conheci ninguém que o padre negou perdoar os pecados. Mas eu acredito que seja contra crimes contra a igreja. Vandinho, me corrija aí se eu estiver errado. Tem uma igreja, eu não sei aonde, que a imagem de Jesus, um braço dela desceu. É muito conhecida essa igreja, Sim. Porque o padre foi negar o perdão para um dos fiéis. E a história é que esse fiel já tinha confessado esse pecado inúmeras vezes. Aí chegou uma vez que o padre falou assim, de novo você pecou, então não tem absolvição desse pecado. Aí a mão de Jesus caiu. Assim. Aí eu fico muito na dúvida, tipo... Eu já ouvi essa história, mas com certeza não é algo comum o padre se recusar a absolver os seus pecados, é realmente em casos bastante extremos. Então, acredito que a gente não tem que se preocupar com isso. Mais alguma dúvida? Respondi sua pergunta. O Vandinho quer falar. Fala, Vandinho. Gente, vocês estão me ouvindo? É que eu tô num lugar que tá muito ruim a internet. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo, Vandi. Tá na Shalom, né, Vandinho? Fazendo prova de fogo aí, né?
É, né? Não, então, é o seguinte, gente, essa questão do padre negar, como diz na, na palavra de Deus, diz tudo que você ligar no céu será ligado na terra, tudo que você desligar da terra será desligado no céu, né? Eu falei, é o inverso. Um padre, ele não pode simplesmente falar, eu não vou te dar absolvição, a não ser que ele tenha um conhecimento muito íntimo da pessoa, que é aquela pessoa que vai lá sempre confessar o mesmo pecado, e sabe, aquela pessoa que acaba sendo amigo do padre, fala, cara, eu não posso te absolver, você precisa, sabe, o padre, ele faz mais como se fosse uma direção espiritual com a pessoa, fala, cara, você precisa se arrepender desse pecado, tá, não sei o quê, porque quando a pessoa chega diante de um padre para confessar, já supõe-se que ele já fez o exame de consciência e ele está arrependido. Por isso que difícil, a não ser que seja um Opa, pecado travou um contra o pouco, Espírito Vande. Santo. Oi? Travou. Você falou quando a pessoa faz o exame de consciência e já está arrependido, e daí travou. Tá. Então, dificilmente o padre ele não vai dar absolvição. Dificilmente isso acontece quando seja que porque já supõe-se que a pessoa ela fez um exame de consciência, né? Ela já anotou todos os pecados dela e realmente ela está arrependida de coração. Por quê? Porque senão acaba sendo uma confissão sacrílega. Confissão sacrílega, tá? Então, assim, dificilmente o padre vai falar, eu não te absolvo pecados. Absolvo. Né? Pode acontecer? Pode acontecer. É uma coisa mais urgente. Entendeu, Natão? Não te absolvo. Ou quando ele quer conversar com a pessoa, para te salvar você precisa, né? Você precisa se arrepender. Quando ele já tem uma que daí acaba virando mais uma direção espiritual do que uma confissão, né? Tá bom? Deu para entender, gente? Sim. Cortou um pouco, mas eu acho que deu para entender sim. Você entendeu, Nathalie? Deu, né? Então tá bom. Obrigada, Vandinho. Você é uma fonte de conhecimento. Sabe tudo. Tá, vamos continuar. Já foi a confissão, já foi a absolvição, absolvição. Meu Deus do céu. E agora vamos para a penitência. Desculpa, penitência, tá. Então, beleza. Depois que você já fez seu exame de consciência, depois que você já foi sincero, já confessou, já foi perdoado, tem a penitência. Que é quando o padre pede para você rezar 5 Ave Marias, 3 Pai Nossos. Normalmente é uma coisa bem básica assim. Ao contrário de muita gente pensa, a penitência não é um castigo pelo seu pecado ou uma forma de você pagar o perdão. Não é assim. Não é um preço pelo perdão. A penitência é um ato para você se aproximar de Cristo de novo e se afastar do pecado, porque você acabou de ser perdoado. Então, tem uma frase, e eu vou citar aqui, que eu li num dos materiais que o Vandinho mandou, que diz que a penitência ela tem que corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Então, se o padre só te manda rezar 10 Pai Nossos, você tá safe, entendeu? É um preço muito pequeno que você tem que pagar para ser perdoado, né? Não é um preço, né? Para você se aproximar de Deus. Muito pouco, né? Então, não façam de má vontade, façam de coração aberto mesmo. É muito importante, entendeu? É uma coisa muito pequena comparado ao nosso pecado. Então, o Vandinho quer falar? Mãozinha para empatada? Não, né? Então tá bom. Tá. Alguém tem alguma dúvida sobre confissão, absolvição ou penitência? Não? Tá bom. Então vamos lá. Eu queria falar um pouquinho de teoria para vocês sobre dois tipos de pena que a nossa alma carrega quando a gente peca. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu acho que
é bem legal, achei bem interessante, então vim falar aqui para vocês. A gente tem duas penas, a pena temporal e a pena eterna. Eu acho que já dá para adivinhar pelo nome qual é cada uma, né? Na pena eterna é aquela que a gente é condenado ao inferno. Então, quando a gente confessa, a gente recebe a absolvição da pena eterna. Então, a gente não está mais condenado ao inferno. Mas a pena temporal, ela é mantida. O que é a pena temporal? A pena temporal é ir para o purgatório. Então tá, a gente já sabe como a gente vai para o inferno, como a gente vai para o purgatório. Ir para o inferno, quando a gente está em pecado grave, não confessa, a gente vai descer. Se a gente confessa e a gente é perdoado, a gente só tem a pena temporal, que é o purgatório. E para ir para o céu, como é que a gente faz? Que todo mundo quer, né? Quando a gente recebe uma indulgência. Eu vou falar bem brevemente sobre isso, mas acho que todo mundo já ouviu falar. Gente, eu tô travando? Ou é a câmera de vocês que tá travando para mim? Beleza, não vou mais preocupar com isso. Tá, o que é uma penitência? A penitência não, a indulgência, ela pode ser parcial ou plenária. Tá, quem recebe indulgência? Os santos que vão direto para o céu. O que é a indulgência? É quando a nossa pena temporal, ou seja, que é o nosso tempo no purgatório, é parcialmente ou totalmente absolvida. Então a gente vai direto para o céu. Que beleza, né? Maravilha. Mas, claro que é muito difícil de alcançar. E a gente também, além dessas duas penas, a gente tem 2 estados de espírito, estados de alma, quando a gente é cristão, quando a gente segue a Igreja Católica. A constrição ou a atrição. Eu nunca tinha ouvido falar isso na vida. Fui ler no material do Andinho. O que é a constrição? Bom, a constrição é o estado perfeito, ideal, que é o estado dos santos, que é muito difícil de não mais comete por amor a Deus. Isso é movido por uma caridade, por um sentimento extremamente intenso, que a gente tem que suplicar muito a Deus para conseguir e chegar lá. É tipo a perfeição. Quando você está em constrição, você está em santidade. E a atrição é o estado que a maioria de nós se encontra, que é quando a gente se arrepende do pecado, mas por razões que não sejam a caridade e o amor a Deus. Isso nasce da consideração do peso do pecado ou do temor à condenação eterna. Ou seja, você tem medo de ir para o inferno, por isso que você se confessa, por isso que você vai à missa, por isso que você se diz católico. E não é bem assim, né? Quando a gente está nesse estado de atrição, a gente é perdoado, mas não é perfeito. A gente não está em santidade, a gente não está em completa graça. Então, a gente tem que sempre buscar esse estado de constrição, que é o estado dos santos. E agora, para terminar, eu queria falar uma frase para vocês que me chamou muita atenção, que diz que o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Calma, não é esse tipo de violência. A gente é católico, a gente é amor. É a violência contra si mesmo, querendo romper com o pecado. E eu achei isso muito bonito, porque é quando a gente está aí nesse estado de constrição que eu falei, você ama Deus tanto, você é tão repleto do Espírito dele, você é tão repleto de graça, e você tem tão perfeita noção das suas atitudes que você não peca mais. Você é um só com Deus, entendeu? Que é a história linda de todos os santos. É por isso que a gente tem que se espelhar tanto neles, porque eles chegaram nesse estado, entendeu? Imagina não passar por purgatório. Quem quer ficar no purgatório? Ninguém quer ficar no purgatório, muito menos no inferno, a gente quer ir para o céu. Então, por isso que é muito importante isso, a gente ser verdadeiro, a gente participar do ato penitencial na missa, é muito importante a gente ter noção de que lá nossos pecados leves precisa estar limpo, você precisa estar purificado, você precisa estar no seu melhor estado. Por isso que é tão importante participar da missa, do ato penitencial, se confessar, porque o ato penitencial não exclui de forma alguma a missa. Como eu falei, é diferente. No ato penitencial, seus pecados leves são perdoados. Mas para você ser perdoado dos seus pecados graves,
você tem que confessar. Também quero lembrar que é Jesus que está lá, não é o sacerdote. Você se confessa para Deus. Deus já sabe tudo que você fez, você só precisa ter a humildade de falar, desculpa. É isso. Deixa eu ver o que o Vandinho falou aqui no chat. Confissão ou é sacramental ou é sacrilega, que eu acho que é quando não vale, né? Sacramental é quando você faz a confissão com verdadeiro arrependimento. A sacrílega é quando você confessa sem o arrependimento, ao invés do perdão, você acrescenta mais pecado à sua alma. Aí, gente, uma coisa boa de se saber, a gente tem que confessar com arrependimento e com verdade. E eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Ficou alguma dúvida? Em alguma parte? Não? Ficou tudo claro? Amém, irmãos? Na graça, na raça, na graça. Tudo claro? Tá bom. E é isso, gente, que eu tinha preparado para vocês hoje. Que foi rapidinho, né? Mas eu espero que tenha ficado tudo bem claro. Qualquer coisa é só falar comigo. Se alguém tiver alguma dúvida, tá com vergonha de perguntar, pode mandar lá no WhatsApp, tá? Então, isso que eu ia perguntar. Alguém tem alguma dúvida aí? Ficou alguma dúvida? Pode mandar no chat aí, que a gente tenta responder. Entendi tudo, deu para entender, Laurinha. Arrasou. Pregação. Eu fico feliz que vocês gostaram, gente. Tava um pouco nervosa, confesso. Vai. Vem pra prega. Já passei por lá, gente. Vem pra prega. Volta pra prega, já então. Foi. Já foi, já. Prega. Ela é Inter, isso aí, Paulinho, Natália. eu vou te dar um dos maiores prazeres quando você está pregando. Demorou? Eu quero que você escolha, fala um número aí, de 1 a 5. 4. 4 pessoas, então, para comentar. Beleza? Para partilhar. Pode escolher aí. Sem dó. Bom,